Boa noite a todos. Vamos iniciando mais uma reunião de estudos. Mais uma segunda-feira juntos aqui. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, para que nós possamos todos juntos realizar a prece inicial, pedindo muita paz, muita harmonia, pedindo bom entendimento para as lições que nós vamos aprender hoje, pedindo proteção para esse nosso encontro. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo que nos auxiliem, que nos iluminem, que nos deem a inspiração necessária para a nossa reunião de hoje. Vamos pedir à equipe espiritual da casa que esteja conosco, acompanhando-nos, passando para nós as mensagens importantes para os nossos espíritos em evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpe, gente. Capítulo 17. Sede perfeitos. O dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. É encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse, do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente entre os sofismas da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o homem. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo.
é ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Fora esse trecho aqui, eu vou ler uma parte do Evangelho que fala justamente do sede perfeitos. Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amais aqueles que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas vossos irmãos, que fazei a mais que os outros? Os gentios não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus capítulo 5, versículos 46, 47 e 48. Esse trecho mostra que Jesus usa de expressões fortes para nos mostrar que nós temos o dever de fazer algo a mais. O dever de tratar todos igualmente. Porque era comum naquela época saudar somente aquele do mesmo povo, né? Amar, né? Somente aqueles que amavam você. E Jesus coloca que nós temos que fazer acima disso, além disso, e coloca também a perfeição como nosso objetivo, como o objetivo a ser buscado. É óbvio que é a perfeição relativa, né? E isso nós podemos atingir. Em outra passagem, Jesus coloca também: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque a nossa evolução não cessa, não cessa. E esse compromisso moral que nós temos com o Pai, nós chamamos dever. O dever faz parte da nossa evolução. Jesus também disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um dever nosso, dever moral, como o Espírito Lázaro aqui narra no texto, que ele vai falar sobre o dever moral. Esse compromisso, que nós chamamos dever, é a lei da vida. E é necessário que ele seja utilizado em todas as nossas atitudes, em todas as situações, desde os momentos mais simples até os mais importantes, né? Nós temos que ter mais entusiasmos para cumprir os nossos deveres. Eu me lembro aqui de uma situação bem simples, que eu acredito que todos vocês passaram na infância, todos nós. Quando nós tínhamos que acordar cedo para ir à escola, era muito difícil para nós queríamos dormir um pouco mais, né? Às vezes até atrasava para ir à escola, porque nós não tínhamos entusiasmo para cumprir o dever. Mas quando a escola ia fazer uma excursão para qualquer lugar, era para a gente acordar às 5 da manhã, nós acordávamos às 4. Quando a mãe ia chamar, nós já estávamos prontos, com a bolsa na mão, esperando para ir para a excursão. Porque não era dever. Era um passeio, era uma diversão. Veja que interessante. Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra britânica, e ficou conhecida
pela sua capacidade, pela sua competência. Determinado momento, ao comentar uma crise que ocorria na França, se utilizou do lema francês: igualdade, liberdade, fraternidade, para dizer o seguinte: faltou a esse lema um item, que sem ele essas três coisas não funcionam: dever. Não existe igualdade sem cumprimento do dever. Não existe fraternidade sem cumprimento do dever. E não existe liberdade sem cumprimento do dever. Liberdade sem deveres vira libertinagem. As pessoas confundem isso. Veja que, infelizmente, na maioria das vezes, a nossa consciência nos adverte, como diz o texto, né? Nos adverte disso, que é necessário cumprir o dever. Mas ela é superada pelas nossas paixões. Porque as nossas paixões pleiteiam direitos e sem limites. Frequentemente o dever entra em conflito com o nosso interesse pessoal. Já pararam para pensar nisso? Nós conseguimos perceber isso. Que nós desejamos ardentemente fazer algo, mas sentimos muitas vezes que não devemos fazer aquilo. E continuamos desejando fazer. Qual que é a explicação para isso, para essa situação? Qual é a lógica dessa situação? É que nós estamos em trânsito entre a ignorância do não saber e a sabedoria. Nós estamos em trânsito, nós estamos a caminho. Nós estamos no meio do caminho. E nós não conseguimos ainda viver de acordo com as leis divinas. Porém, nós não conseguimos viver de acordo 100% com elas. Nós vamos aprendendo cada encarnação. Mas elas já estão 100% na nossa consciência. E a nossa consciência nos adverte. A nossa consciência acusa o equívoco, acusa o erro. Aquele que já se acertou com as leis divinas, com esse estatuto divino, ele vive na paz de espírito. Ele vive na tranquilidade de consciência. Esse processo evolutivo que nós ainda estamos passando é muito vagaroso e não acontece sem esforço e não acontece sem o cumprimento do dever. O cumprimento dos nossos deveres morais faz parte desse processo e muitas vezes nós esquecemos disso. Eles são deixados meio que de lado, né? Nós temos deveres, por exemplo, para com a sociedade, para com o nosso ambiente de trabalho, para com a nossa família e principalmente para conosco mesmo e para com o próximo, para com todos, né? É isso que Jesus diz na sua fala, né? Ao próximo como a ti mesmo. Nós não podemos viver somente pleiteando direitos. Isso é uma utopia e está ocorrendo muito na nossa sociedade atual. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que eles têm direitos, sim, mas temos que ensiná-los também que eles têm deveres e muitos a cumprir. Muitos pais estão se esquecendo disso. O dever é palavra de ordem para que o nosso planeta se transforme num planeta melhor. Muito se fala nessa transformação, muito se fala dessa transição, e se nós não cumprirmos os nossos deveres, fica mais difícil disso acontecer. Ou vai acontecer, mas nós não vamos acompanhar. Veja que interessante.
esse mundo melhor depende disso. O trecho a seguir eu retirei de um texto do Momento Espírita. Cumpra o dever que te cabe com a alma em prece. Se não fores notado na terra, lembra que Jesus é até agora o grande servidor anônimo a nos ensinar que a maior honra da vida é o privilégio de ajudar e seguir adiante, servindo sempre, sem cansaço. Servindo sempre. O que está escrito no texto aqui? O dever cresce e irradia sobre formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. É a obrigação moral da criatura com Deus e nunca cessa. Veja que interessante. Nunca cessa. Os espíritos superiores têm deveres muito maiores que os nossos e trabalham, fazem a mais até por nós. E nós temos que também fazer essa parte que nos cabe. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus qual seria o primeiro dentre eles, e isso está no capítulo 20 de Mateus, a resposta de Jesus foi essa: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Aquele que mais servir, Jesus disse. E ele disse também: eu vim para servir, não para ser servido. Veja, que lição que o Mestre nos deixa a respeito desse assunto. Que, aliás, foi muito bem colocado nesse texto ditado pelo Espírito Lázaro. Nós temos a obrigação, meus irmãos, de cumprir o dever que nos cabe. E unindo forças, nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando do Pai e vamos nos auxiliando mutuamente. Eu espero que essa lição tenha servido para uma reflexão muito importante para nós. Nós sabemos que os mundos evoluem e que a Terra está começando uma nova etapa. Então, se nós realmente queremos habitar uma Terra renovada, está na hora de começar a cumprir o dever. Já passou da hora. Estamos atrasados. Essa é a nossa lição de hoje. Vamos então, nesse momento, encerrando a nossa palestra, a nossa reunião, mais uma vez, unir os nossos pensamentos nas nossas preces finais, nas nossas vibrações finais, para que a gente possa, todos juntos, nesse momento, com muita paz, com muita harmonia, mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, pedindo aos bons espíritos que estejam conosco nos nossos lares, fluidificando a nossa água, aplicando em nós os passes regeneradores, pedindo por aqueles que enviaram os seus pedidos de ajuda para a nossa casa espírita, para o nosso Facebook, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades verdadeiras. Deus sabe o que é necessário para nós. Vamos pedir pelas entidades sociais da nossa cidade, da nossa região, para todas as entidades sociais que necessitam de orações, que necessitam das nossas vibrações, para os pacientes, trabalhadores
e voluntários desses lares. Vamos pedir também pelo nosso hospital, Santa Casa de Misericórdia do Porto Feliz, para os hospitais de todas as regiões, para os médicos, enfermeiros e pacientes que possam receber as nossas vibrações, as nossas preces, para aqueles que se encontram doentes nos seus lares. Vamos pedir também para os nossos irmãos desencarnados que sofrem. Vamos pedir pelo nosso Brasil, por aqueles que cuidam da nossa administração e da nossa segurança. Vamos pedir por todos os países do nosso planeta Terra, para todos os locais do nosso planeta Terra, onde haja sofrimento, doenças, onde haja fome, guerras, violências de toda ordem. Vamos lembrar também dos nossos irmãos suicidas, que possam receber também as nossas orações, as nossas preces. Pedir pelos nossos amigos e familiares e agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, por mais essas belas lições que foram trazidas para todos nós, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e, se Ele assim nos permitir, estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos vocês.